nessa manumissão schopenhaueriana, ou seja, nessa redenção através da arte. Né? O artista, né? Por isso que esse modo de conhecimento, né? A obra de arte, né? A arte, a obra do gênero, nessa manumissão schopenhaueriana, uma redenção através da arte. Né? Ele consegue, né, se redimir de todo esse sofrimento pela via da arte. Salvar o homem. Salvar o homem. Só que isso Schopenhauer deixa claro, é justamente por alguns instantes, por alguns minutos, né? São coisas assim que... E eu acho que também não houve um outro poeta que pudesse, embora ele não faz uma citação direta, né, aberta, como essa que Augusto dos Anjos faz, mas acho que Drummond, em A Máquina do Mundo, também, ele colocou essa ideia de Schopenhauer com muita clareza. Né? Como se eu palmilhasse uma estrada de Minas, pedregosa, de repente a máquina do mundo se abriu e ele entrou nessa máquina do mundo e foi caminhando e ele já não era sujeito mais, ele não era mais indivíduo, ele era sujeito público do conhecimento. E de repente ele fala que a máquina do mundo se fechou, né? E ele continua andando de mãos tensas. Né? Então interessante tocar nesse aspecto pelo seguinte, a gente sabe pelas leituras que Schopenhauer e Hegel, eles não foram nunca muito amigos. Não. Havia uma disputa intelectual entre eles muito forte, e essa disputa, por causa talvez da por conta da jovialidade de Hegel, eu diria uma jovialidade mental, e por Hegel fazer parte do elitismo alemão e Schopenhauer não, sempre houve essa contraposição, e naquele fato que é citado na história, de que ao iniciar as suas aulas no ensino superior, na universidade, Schopenhauer escolhe o mesmo horário das aulas de Hegel para propor essa disputa. E nesse momento ele perde a disputa porque as aulas de Hegel eram cheias e as dele vazias. É que talvez a gente entenda então que não é possível, num primeiro aspecto, o alinhamento do pensamento dos dois, ou, na realidade, toda a filosofia de Schopenhauer que tira o homem da realidade, como você citou A Máquina do Mundo, é uma crítica à própria sociedade alemã? Partida e chegada, solidão que nada. eu acho que é uma crítica básica ao realismo, né? Ao realismo. Eu creio que eu acho que o fundamento, eu acho que é a crítica básica ao realismo. Porque Schopenhauer ele vai acelerar isso, vai enfatizar isso a todo instante. Né? O real, né? A realidade, ela é feita de aparências. O real não é racional como queria Hegel. Não. Esse é o ponto. Não é razão. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, ele tem até uma frase também assim, o Schopenhauer talvez é o grande criador, né, das metáforas maravilhosas. Eu nunca vi igual. Né? Quantas metáforas maravilhosas. Ele vai dizer o seguinte, a pessoa nunca entra duas vezes no mesmo rio. Vai mostrar isso. Né? Hoje eu passo aqui, eu passei hoje aqui, né, na sua rua, vi um detalhe aqui da sua casa. Amanhã, às vezes, caiu uma chuva à noite e mudou aquele detalhe. A aparência não é a mesma. Né? Então ele vai dizer o seguinte, a casa que era nova ficou velha, né? O muro que era forte caiu, né? A árvore que era verde, as folhas que eram verdes amareleceram. Então ele não encontra, sabe? Ele queria encontrar algo, né, em qual ele pudesse fixar a realidade. Fixar a sua realidade. Então, por isso que ele fala, na verdade, esse caminho subjetivo que ele encontra através do corpo é que realmente dá toda, tira a estranheza do mundo, né, em outras palavras. Né? Então, essa pensadora, Marie Joseph Parnam, então ela vai dizer o seguinte, como é que fica a obra de Schopenhauer? Né? Primeiro você tem dois temas,
a consciência e o mundo. Né? Dois pontos de vista, exterior e interior, né? Norteando duas leituras do mundo, o mundo da vontade e o mundo da representação. Eu achei esse fechamento que ela deu realmente maravilhoso. Quer dizer, você tem uma visão exterior, que é o mundo como representação, você tem o mundo da vontade, que é interior, é subjetivo, é via corpo. Né? E isso que eu entendo que é muito interessante, porque vai fundamentar toda a metafísica do amor e a metafísica da morte também. E é lá na metafísica do amor que a crítica recai pesadamente sobre Hegel, né? Sobre Spinoza. Rousseau, né? Então ele vai criticar Rousseau, vai criticar Hegel, Spinoza, Kant, o próprio Kant, né? Sobre a questão do amor. Então ele vai, aí o Schopenhauer chega-se até um pouco, eu diria assim, mas ele foi um pouco também realista nessa forma, né? Compreendendo já não aquela questão do realismo enquanto ponto de partida produtamente, política, sociedade, elite, seria poder. Um realismo mais assim, de pensamento, para se posicionar contra esses pensamentos. Então ele vai dizer assim, olha, não tive predecessores nessa parte. Kant não me deu a resposta que eu queria, muito menos Spinoza, muito menos Rousseau. Então ele vai dizer, então, eu não tenho predecessores. E ele começa a trabalhar a filosofia, né? A metafísica do amor dessa forma. Então, em vários momentos, né, da sua obra, e aí ele faz toda essa fundamentação, né, que eu acho que é um texto também, mas está também enraizada nessa coisa do corpo. Eu acho que a grande estranheza do mundo, né, não é eu saber, olha, o mundo é a minha representação. Eu sou sujeito, estou aqui e vejo que o mundo existe uma relação de sujeito a objeto. Por exemplo, né, nós estamos aqui e o carro da Janice está parado ali, né, à nossa frente. O que tem aqui? Eu sou sujeito e ali é um objeto. Né? Se o sujeito desaparecer, com certeza desaparecerá o objeto. E se deixar de existir o objeto, não tem importância. Exatamente. E se a existência do objeto deixar de existir, automaticamente é porque o sujeito também já não existe. Muito engraçado, até no próprio pensamento de Aloysio, como a Janice comentou, que nesse princípio eu poderia dizer que Schopenhauer adota a postura cínica do próprio Diógenes na Grécia Antiga. Porque tanto na sua vida quanto nesse aspecto da representação, ele vai ligar a importância do corpo. Então aí nós temos três modos de conhecimento. Tem o ser, que não é físico, tem o corpo, que habita o ser e que compreende ou percebe o mundo, e tem o mundo. Então a representação, ela não é nem do corpo e nem do mundo. É uma representação do ser em relação ao corpo que percebe o mundo. Seria como três vias do conhecimento. Três vias ou três estágios diferentes, dos quais o mundo e o corpo não são a realidade para ele. A realidade para ele é o ser no corpo, pensando ou sentindo o mundo. Porque se o ser desaparece, consequentemente o objeto desaparece. A proposição que o Agostinho fez.